que eu nunca falei isso, tá? A partir desse ponto aqui, pra lá é doença. Até pra cá não é. Porra, pra cá tem muita coisa, velho. Às vezes o cara tá aqui, ele não se enquadra num diagnóstico, mas ele sofre. Desde que surgiu o DSM, não teve redução da mortalidade de nenhum transtorno, cara. A gente não tem teste biológico pra caracterizar nenhum transtorno. Então, um gargalo que a gente tem na psicologia é fazer um diagnóstico direito. Talvez a gente esteja classificando errado. Tu é um cara que tu tá dentro do espectro bipolar e tu passa a sensação, tu obteve muito sucesso na vida, vamos dizer, economicamente, em todas as áreas eu te considero uma pessoa de sucesso, eu acho que é um consenso que você é uma pessoa de sucesso. E, de certa forma, é quase como se tu tivesse conseguido transcender esse transtorno e talvez até aproveitar, de certa forma, o que diria que é o malefício desse transtorno, assim. É como se tu pegasse... A pessoa nasce com um transtorno e todo mundo vê como um ponto negativo. Mas talvez no ambiente correto essa pessoa cara, tenha um potencial. Eu tenho uma opinião bem controversa, assim. A galera às vezes não entende, ou enfim, discorda, ou acha estranho, não tem a cabeça aberta pra tentar entender. Mas assim, eu sofri umas transições dentro da minha vida intelectual. Acho que eu nunca falei isso, tá? Vou falar aí. Eu sofri algumas transições dentro da minha vida intelectual, tá ligado? Eu fui... Quando eu comecei a fazer graduação, eu era um cara que estudava muita psicanálise. Aí quando eu saí da graduação, que eu entrei no mestrado, eu era um cara cognitivista. Quais são? Comportamentalista e cognitivista. Tá. É TCC, terapia cognitiva comportamental. Eu era da psicologia cognitiva, cara. Eu era um cognitivista. Mente, pensamento, emoções. Inclusive, se vocês verem o meu episódio do A Deriva, que foi o primeiro que eu fui lá, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu ainda era bem carregado no cognitivismo. Hoje eu me considero um behaviorista. Eu sou um cara mais da parte comportamental. Embora eu use termos cognitivistas. Porque não tem como eu ficar falando reforço positivo, reforço negativo, punição, eventos encobertos, que são termos do behaviorismo. Ninguém vai entender bolhufas aqui, vai ser um saco. Por que aconteceu essa transição? Porque, cara, eu fui obrigado, velho. Pelas minhas descobertas. Me peguei incomodado com a ideia de mente. Eu era um cara que acreditava em livre-arbítrio. Eu achava, como assim? Não, óbvio que a gente tem livre-arbítrio. Eu decido aqui, ó, boto o copo aqui se eu quiser. Mas daí depois que você vai entender, e nem vamos entrar nesse tópico aqui que a galera já... Pô, tá maluco? Eu acho que a galera, o pessoal tem muito pouca maturidade intelectual para assimilar essa informação. Quando você vai estudar, cara, a neurofisiologia, como um neurônio conversa com o outro, como que isso é perpetuado via movimentação de íons que liberam neurotransmissores e que o conjunto de ação dentro de um engrama constrói a nossa experiência de mundo, você começa a ver que ali dentro não tem espaço para um eu. Interferência externa. Assim, não tem, cara, não tem um espaço. Cadê? Aonde? Qual que é o... Tipo, cara, se você pegou esse copo e colocou aqui... Não teve conta de variáveis fechadas. Não teve exato, é um ciclo fechado. Não teve um neurônio que decidiu nessa bela tarde, eu vou dar um potencial de ação aqui, que é o jeito que os neurônios liberam no neurotransmissor. Eu vou dar um potencial de ação aqui e vou mandar o músculo botar o copo ali porque eu quis. Me mostre o neurônio que fez o primeiro potencial de ação e não foi influenciado por outro neurônio, que não foi influenciado por outro neurônio, que não foi influenciado por algum estímulo ambiental, e a gente começa a conversar sobre isso. E eu fui me pegando, cara. Foi uma transição complicada. Eu vou chegar na tua pergunta. Foi uma transição que foi acontecendo, sabe? Eu era um cara no início que era fanático por diagnóstico. Eu, preciso diagnosticar, o meu paciente todo tem que ter o diagnóstico. Hoje eu não ligo para diagnóstico, porque eu me preocupo mais com os processos disfuncionais do paciente, não com o diagnóstico dele. Inclusive, cara, eu arrisco dizer que o DSM, tá ligado? O DSM? O DSM é um Manual de Diagnóstico Estatístico. Ele atrasou o avanço do entendimento sobre transtornos mentais. Por incrível que pareça, eu sei que isso é difícil ouvir muitos psicólogos. Postou até a correlação entre as doenças lá, pô, muito foda. É apenas uma caracterização arbitrária do que é uma doença. É arbitrário, velho. Eles pegaram o comportamento humano, que é um espectro enorme, e falaram, ó, a partir desse ponto aqui, pra lá é doença. Até pra cá não é. Porra, pra cá tem muita coisa, velho. Às vezes o cara tá aqui, ele não se enquadra num diagnóstico, mas ele sofre.
Às vezes o cara não sabe se quer comprar um carro, se vai mudar de cidade, ele tá sofrendo, mas não tem transtorno, não tem, portanto ele não tem um diagnóstico clínico, mas ele tá sofrendo. Então hoje eu vejo mais como um espectro e eu quero saber, tanto quem tá daqui para cá quanto quem tá daqui para cá, qual que é o fundamento que tá fazendo com que esse paciente sofra. Você pegar, por exemplo, doenças cardíacas. Quando você conseguiu entender, caracterizar, ter um bom diagnóstico de doenças cardíacas, permitiu que a gente entendesse o que levava a existir as doenças cardíacas e conseguiu intervir de forma preventiva. Então, ó, faz exercício, não come muita porcaria, etc. Não tem obesidade e tal. Desde que surgiu o DSM, não teve redução da mortalidade de nenhum transtorno, cara. A gente não tem teste biológico para caracterizar nenhum transtorno. A psicoterapia cognitivo comportamental funciona para vários. O cara que tem um transtorno de ansiedade recebe um medicamento igual ao cara que tem um transtorno de depressão. Veja, olha como isso é louco. No DSM eles são diferentes. O cara da ansiedade tá aqui, o depressão tá aqui. Mas eles recebem o mesmo remédio, fluoxetina, pros dois, e eles recebem psicoterapia cognitivo comportamental. Não é louco, cara. Eles deveriam. Tem alguma coisa que está conectando os dois. Algum circuito neuronal que está fundamental. A gente chama isso de transdiagnóstico. É alguma disfunção, os dois dormem mal, os dois comem demais, ou comem de menos, ou dormem muito, ou dormem pouco. Ou seja, beleza, segundo o DSM, são dois caras diferentes. Mas quando você vai ver, eles estão tomando o mesmo medicamento. Qual que é o problema de você tratar ele como os dois diferentes? Porque quando você vai desenhar um estudo clínico, para achar um tratamento para essa pessoa, você trata eles como diferentes. E isso impede muitas vezes de você ver as nuances do diagnóstico. Então, um gargalo que a gente tem na psicologia é fazer um diagnóstico direito. Mas vai evoluir. Vai evoluir. Hoje a gente tem outros modelos, tá? Tem um que é denominado de fator G, fator P, desculpa, que é um fator que ele diz que praticamente toda psicopatologia tem uma origem em comum de ordem de genética e traumas ambientais. Então você sabe que abuso na infância abre fator de risco para vários tipos de psicopatologia. Então a ideia é que hoje, cara, eu olho mais a saúde mental como um problema de processo disfuncional. O cara tá dormindo mal, ele tá com pouca regulação emocional, ele tem pouco repertório, ele não se expõe a muita coisa e, portanto, não consegue ter prazeres, ou ele se esquiva demais. Interessa pra mim se ele é depressivo ou ansioso. Interessa se tá disfuncional. Tu quer resolver e exato. E, cara, se a partir dali ele fala, eu tô bem agora, não tô mais com problema, não quero saber se ele tem diagnóstico ou não. Tá bem, fechou. Quando eu vou fazer algum estudo, eu tento olhar por essa ótica, ver se isso corrobora ou não minha hipótese, se eu tô maluco ou não tô. Tanto é que eu nem falo sobre isso demais, muito, cara. Eu falo raramente sobre isso. Mas é que nessa parte, principalmente pro paciente, da psicoeducação, é muito útil, né? Então, útil? Se tu não conseguir enquadrar o cara em um diagnóstico... Eu não tenho nem ponto de partida, cara. Tu não tem... O cara é tipo, como é que eu vou me entender? Tá, não, tu tem uma regulação emocional ruim. Não, tem que falar, cara, a depressão é isso, é assado, ela tem tratamento. Então eu não fico enchendo o saco do paciente, tá ligado? A ideia é assim, cara, talvez a gente esteja classificando errado. Não é que os esforços estão errados. Mas quando a gente vai fazer ensaios clínicos para tratamento para depressão, ensaios clínicos para tratamento para ansioso, e se a gente está partindo do pressuposto errado que ele é depressivo e ele é ansioso? E se a gente classificasse eles de forma diferente? Talvez os... Entendi. Você entendeu? Tá questionando uma verdade que já tá consolidada. O mainstream. Mas assim, cara, de novo... Tu só tá abrindo uma... Mas não sou só eu, cara. Tem vários estudos que estão sugerindo cada vez mais que a gente tem que pegar uma abordagem diagnóstica de espectro. Então, por exemplo, tem um agora que tá saindo que ele divide o transtorno em dois praticamente, que é os internalizantes e os externalizantes. O internalizante seria transtornos de ansiedade, depressão, toque, que seria o que o DSM tem, e os externalizantes envolveria mais os esquizofrenia e tudo mais. Então eles têm um modelo dimensional, fluido ali. E às vezes, no futuro, a galera vai começar a desenhar ensaio clínico em cima desse, não do DSM. Porque nesse aqui, o cara com toque, o cara com ansiedade e o cara com depressão, eles estão dentro da mesma caixinha. No DSM, o cara com toque, o cara com ansiedade e o cara com depressão estão em 3 caixinhas diferentes. Então eu vou desenhar um estudo clínico para tratar toque, um para tratar ansiedade e um para tratar depressão. Isso vai de encontro àquela imagem, cara, eu cheguei a tirar print daquela imagem que tu botou, que tipo, era todos os transtornos assim num círculo, tipo, e tudo ligado. Cara, muito foda aquilo é correlação imagem, genética. Você vê que a esquizofrenia tá ligado com tudo, cara. E quanto mais forte era aquele traço... esquizofrenia ligadaço. Ligadaço. Inclusive geneticamente eles são sobrepostaços. Eu tenho os dois na família. Demais, exato.
Isso é bizarro. E aí, se você vai ver, o TDAH tá muito ligado também. Então, cara, no futuro a gente vai andar para um lado onde, em vez da gente fazer... Eu sei que isso é estranho, mas em vez da gente fazer tratamento para cada um, ele vai ser um tratamento geral para você, para todos, porque vocês têm processos iguais disfuncionais. O problema do DSM, a minha grande crítica do DSM é assim, cara, bota 10 pessoas com o mesmo diagnóstico na minha frente, diagnosticado pelo DSM. As 10 são diferentes. São tudo diferente, cara. O depressivo, um dorme muito, o outro dorme pouco. E eles são botados na mesma caixinha. Então isso acaba ofuscando, deixando sujando, deixa um pix grande de... Porque, cara, você não consegue ver no detalhe, não é o fluido da imagem, porque os dois depressivos estão aglutinados ali, só que eles são diferentes. Aí quando eu vou tentar entender a neurobiologia do transtorno, tu tem dois caras completamente diferentes, cara. Isso não é tipo, o cara tá com câncer no pâncreas. Não, ele tá com câncer no pâncreas. Exato. O médico sabe a cirurgia que ele tem que fazer. Exato. Chega lá, o cara tem depressão, tu não sabe o que fazer. Exato. Se tu não... Inclusive eles falam nos textos, não é um debate que um tem que estar errado e outro certo. É trazer uma outra alternativa pra gente ver se melhora, porque o ideal seria o quê? Cara, chegar e fazer um exame de sangue em você e falar, você tem depressão. Só que quando você bota duas pessoas com depressão completamente diferentes e fala que elas são iguais... Pô, no gráfico que você plotou, tá lá, cara. E às vezes, se você pegasse os depressivos mais iguais, assim, que os circuitos ali estão diferentes, talvez você conseguisse verificar uma molécula no sangue deles que tá alterada. Mas como ele tá junto com os outros, fica uma média tudo torta, distribuída, tudo errado no gráfico e você não vê especificidade. Saca? A única coisa que vai curar isso é o tempo. É o tempo e o avanço. E a galera tem que ter cabeça aberta pra entender esses... Pra mim foi muito difícil, cara. Falei, como assim, cara? O DSM era meu queridinho, minha bíblia. Tenho lá na minha casa, tudo rabiscado. Saca? E eu fui me pegando, cara, com a ideia de mente, de pensamento. E, de novo, eu uso esses termos, sempre vou usar. E, cara, é você ter maturidade, ter mente aberta... Você muitas vezes sofre umas porradas de quem talvez não tenha mente aberta para esse tipo de informação e tudo bem, não tem problema. Porque é o avanço. Tu tá revolucionando a psicologia no Brasil, velho. Tô tentando, né, fazendo a minha parte.